Meus amados irmãos, com muita alegria, vos cumprimentamos nesta manhã com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma alegria para nós, um gozo estarmos aqui com vocês para aproveitarmos dessa oportunidade que Deus nos concedeu para estudarmos a sua palavra. Hoje vamos para mais um estudo bíblico e eu quero pedir a sua atenção para que você continue conosco até o final deste vídeo e eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para você. Quero te lembrar que estamos aqui todos os domingos, pela manhã neste horário, estudando a palavra de Deus e à noite no culto de adoração ao nome do Senhor, razão pela qual eu venho te pedir que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal da Assembleia de Deus no YouTube. Eu tenho certeza que assim você terá a oportunidade de estar participando destes eventos que, sem dúvida alguma, serão uma bênção na sua vida. Hoje nós vamos estudar, dar continuidade ao estudo sobre o ministério paulino. E o tema de hoje, na lição de número 9, diz o seguinte: Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Paulo e sua dedicação aos vocacionados. A leitura bíblica se baseia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, do verso 17 a 34. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade, com toda lágrima e tentações que, pela cilada dos judeus, me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, jamais verei meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todos os conselhos de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra de sua graça, e a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobiceis a prata, nem o ouro, nem as vestes. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Esta lição, ela foi elaborada para instruir obreiros da casa de Deus, os irmãos que faziam parte de um grupo seleto que iriam dinamizar a pregação, o ministério do Evangelho
aonde deu início o apóstolo Paulo. Nós sabemos que o ponto de partida de Paulo, assim que ele saiu de Jerusalém, após experimentar o novo nascimento, o seu ponto base foi Antioquia, conforme nós aprendemos nas lições anteriores. Verificamos que Antioquia, a igreja cresceu, tornou-se como se fosse uma subsede, e exatamente desse ponto base que eles saíam nas viagens missionárias. Essa igreja o despediu, Paulo e seu companheiro. Paulo saiu em direção às igrejas, aos lugares onde ele passou para ministrar. Como nós vemos, todas aquelas cidades, o ponto base de partida, naquela igreja onde é que lemos que tem pastores, doutores, profetas, e ali ele recebeu a imposição de mão, né? Recebeu a imposição de mão, e dali eles partiram para fazer a obra do Senhor. Como está escrito na palavra do Senhor: apartai-me agora, Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, esse ponto base de Paulo foi Antioquia. Entretanto, como vemos, após ele passar várias cidades, ele chegou a Éfeso. A Éfeso, que já fica na região da Ásia Menor. E ali a obra cresceu, mais distante de Jerusalém. A obra cresceu naquele lugar. E nós vemos aqui, né, em Éfeso, o apóstolo Paulo, ele permaneceu por mais tempo em Antioquia. E, evidentemente, no fato da sua permanência, também ele não ficou ali à toa, ele não ficou ali em excursão, em entretenimento, mas cumprindo com a missão que Deus colocara sobre os seus ombros. Então, tendo em vista que a permanência dele em Éfeso foi maior que em Antioquia, certamente a obra de Deus se expandiu naquela região. Éfeso ficava na região da Ásia Menor, onde nós vamos ver que ela fazia parte, inclusive a igreja de Éfeso fazia parte daquelas 7 igrejas lá de Apocalipse, né? Essas igrejas, tendo em vista o seu crescimento em número de membros, foi necessário que Paulo se valesse desses obreiros vocacionados que já estavam no meio da igreja, correto? Nós vemos aí que, olha só, assim preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia era uma tarefa importante, pois o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos em Jerusalém, embora não perdesse a comunhão com a igreja mãe. Logo, para que a obra de Deus ela fosse bem servida naquela região, tendo em vista o número de pessoas que vinham para o Evangelho, tanto de judeus, né, que tinham lá, como também dos gentios, foi necessário que ele usasse desses mecanismos, se valesse da oportunidade dada por Deus, através desses obreiros vocacionados. E que nós vemos o quê? Paulo, na verdade, ele teve um ministério dinâmico, foi um pregador, um missionário internacional, de missões multiculturais, correto? As boas novas eram levadas para várias partes do mundo. E, por isso, o que ele teve que fazer? Aqui, chegou-se a um ponto que não havia como ele dar conta
daquela tarefa, daquela missão sozinho. Aí que entra uma parte muito importante dentro do ministério, que é o fator multiplicador, a multiplicação, não é mesmo? Ele verifica que ele tem que dividir, não há como dar continuidade naquela tarefa sozinho. E como nós vemos, as igrejas naquela época, principalmente a igreja de Éfeso, ela era composta de muitos obreiros vocacionados. Nós vamos ver alguns deles, por exemplo, Tito, Timóteo, né? E muitos outros que estavam ali, Sópatro, Trófimo, Aristarco, Filemon, Gaio, todos esses obreiros e outros pertencentes àquela congregação. Paulo passa a orientar esses homens e usá-los para um engrandecimento da obra de Deus, correto? Dentro dessa conotação, nós vemos que o apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para o aprendizado no Evangelho. E notem bem como eram, vamos dizer assim, quando eu falo de Timóteo, quando eu falo de Tito, quando eu falo em todos esses homens, eu estou falando de líderes, né? Eles eram líderes, liderados por Paulo, mas eram também líderes. E o apóstolo, nós vemos que, sob a direção de Deus, ele passa a orientar estes homens, ele passa a dar a eles toda a orientação necessária para que eles tivessem também um ministério dinâmico, um ministério promissor, um ministério frutífero. Claro, a obra de Deus merece, não é mesmo? E nós vemos que nessa caminhada é interessante que todos aqueles que fizeram a obra do Senhor, eles não foi tudo a mil maravilhas, enfrentaram dificuldades, sempre que teve que existir o fator esforço, não é mesmo? Quando nós vemos na palavra do Senhor, nós vamos verificar que os homens de Deus lá do Velho Testamento, o Senhor dizia: esforça-te, tenha bom ânimo. Essa ideia de esforçar, ter bom ânimo, isso significa que aparecem os percalços, aparecem as dificuldades, mas eles venceram essas dificuldades. É importante que quando a igreja cresce, com o número de pessoas também cresce também os problemas para serem trabalhados, serem resolvidos, correto? E se situações como essas existem nos nossos dias, naquela época também existia, correto? E Paulo trabalhou em cima de tudo isso aí para que nada das situações emergentes pudessem contrariar a obra de Deus, o crescimento do Evangelho. Razão pela qual nós vemos essas epístolas pastorais, dentre elas 1ª e 2ª Timóteo, a epístola de Tito, né, escrita a Tito, quando ele os orienta. Quer dizer, essas epístolas, isso não significa que ele também não orientou a Gaio, não orientou Trófimo e outros obreiros da época que faziam a obra com ele, correto? Paulo, no ponto 2 dessa lição, para sua rápida meditação, nós vamos ver que ele enfrenta um problema, né? Olha só, além dos gentios que se convertiam a Deus, através da ministração do Evangelho por Paulo, muitos judeus se converteram. Muitos judeus se converteram ao Evangelho. Só que dentre esses judeus que se converteram ao Evangelho, tinha aqueles grupos, a formação daqueles grupos, que, de um certo modo, faziam oposição à forma como Paulo ensinava. Notem bem que
o apóstolo Paulo, ele sai da igreja de Jerusalém, é convertido na estrada de Damasco, como temos aprendido, sai da igreja de Jerusalém, vai para Antioquia. Em Antioquia, onde havia profetas e doutores, ele recebe a imposição de mãos e Barnabé e a Saulo são enviados para a obra que Deus os chamou. Qual? A obra de buscar os gentios, dar a oportunidade aos gentios de encontrar o reino dos céus. E nessa caminhada, nessa luta, verificamos que a igreja expandiu em Antioquia e se espalhou em todas aquelas cidades e eles foram parar em Éfeso. A permanência de Paulo em Éfeso, bem distante de Jerusalém, entretanto, ele não perdeu o vínculo com a igreja-mãe. Ele não perdeu, manteve-se ligado à igreja, sede, correto? Mas ministrando com grande proeminência, com grande liberdade a palavra, aonde judeus se converteram ao Evangelho. E esses judeus que se converteram ao Evangelho, nós vamos ver aqui citado na lição os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Exatamente, dentre esses judeus convertidos, havia aqueles que não concordavam com a liberdade dos gentios. Assim sendo, passavam de alguma forma a preconizar, exigir que aqueles dentre os gentios que se convertiam ao Senhor deveriam se submeter de alguma forma à lei de Moisés, como, por exemplo, a guarda do sábado, a circuncisão, a observância das festas, né? Como se a salvação fosse por mérito, porque nós sabemos que a lei entra a salvação como se ela entra na área do mérito. Tanto é verdade que a Bíblia, as Escrituras Sagradas afirmam que era impossível o sangue dos animais purificar os pecados, razão pela qual o sumo sacerdote, todos os anos, ele entrava no Santo do Santo, não sem sangue, para oferecer sacrifício por si e pelo povo. Então, quer dizer, a lei era boa, era perfeita, entretanto, ela se tornou enferma por causa do pecado. Ser salvo pela lei era como se fosse salvo pelas obras, mas nós vemos que Abraão, nosso pai, ele não foi salvo pelas obras, ele foi salvo pela fé, porque diz a palavra que ele creu em Deus, e isso foi-lhe imputado por justiça. É a graça de Deus, o fato dele ter crido, o fato dele, Deus ter se submeter, ao fato de tudo isso caracterizar a sua fidelidade, a sua lealdade, a sua firmeza, a sua honestidade, né, a sua submissão a Deus, tudo isso foi imputado por justiça. E essa imputação de justiça, essa consideração, a partir desse momento ele é considerado justo, isso é a graça. E da mesma forma, os judeus os judaizantes, Paulo lutava contra eles, ele teve esse desafio, exigindo que os gentios que se convertiam ao Senhor se submetessem à lei de alguma forma. Isso era uma forma de anular a graça, né? Isso, de alguma forma, isso visava anular a graça, mas Paulo, por sua vez, ele luta e combate, né? Combate todo esse problema. Parecia que a graça de Deus não era mais suficiente. Contra isso, Paulo se levanta corajosamente, conforme está lá registrado no livro de Gálatas, no capítulo 1, no verso 6 ao verso 9. É um legado que ele nos deixou. Ou seja, nenhum líder cristão pode abrir mão. A salvação é por graça e não por mérito humano, correto? Salvação é pela graça. Assim como os judaizantes, o apóstolo Paulo, dentro desse vasto campo missionário, dessas inúmeras almas que haviam sido alcançadas pelo Evangelho da Graça, ele enfrentou a questão também dos gnósticos, o gnosticismo,
que era algo relacionado à filosofia, né? Então, quer dizer, a parte principal, a parte fundamental desta visão, né? Dessa teologia da época, que as pessoas que defendiam essa visão, na verdade, eles se sentiam mais espirituais, sentiam, de alguma forma, que se tivessem mais aperfeiçoados, né? E na sua visão eles entendiam que a carne para nada se aproveitava, a única coisa que importava era o espírito, mas nós sabemos que nós devemos estar dentro de um patamar de corpo, alma e espírito, correto? Então olha só o que dizia essa filosofia, né? Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. Para eles o espírito era mais importante que o corpo. Ora, isso não existe, não é mesmo? Isso não existe. Tanto o corpo quanto o espírito são importantes dentro deste conceito, desta triunidade que somos formados, de corpo, alma e espírito, né? O apóstolo Paulo refuta esse falso evangelho dizendo que o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, quer dizer, em toda a vossa maneira de viver, em corpo, alma e espírito. Se há necessidade dessa santificação em todos esses termos, isso quer dizer que essa doutrina, ela não persiste diante da palavra do Senhor, correto? Vejam nesse segundo ponto aqui, ó, o compromisso de Paulo com o Senhor, compromisso de Paulo com Deus, compromisso de Paulo com a verdade, correto? Em sua despedida dos obreiros de Éfeso, o apóstolo procurou deixar um testemunho de amor ao Senhor e à sua igreja. Nesse sentido, aprendemos com Paulo que não podemos pensar numa coisa, desejar e executar outra. É necessário que estejamos comprometidos com o Senhor. É necessário que estejamos dentro da visão de Deus. E aí que nós devemos tomar este legado da palavra do Senhor, conforme aconteceu com os nossos antepassados. E certamente, se agirmos dentro dessa visão, dentro dessa linha de pensamento, nós vamos certamente ser bem-sucedidos, correto? Agir assim é viver. Agir, quer dizer, quando eu digo agir dessa forma contrária à palavra de Deus, é viver em um quadro que contraria, porque veja bem, você prega uma coisa e vive outra, mas se houver coesão, se você estiver submetido à palavra do Senhor, vivendo assim, certamente você dará frutos para a glória de Deus. É preciso pregar os ensinos de Cristo e refleti-los, quer dizer, na vida privada quanto na pública, ou seja, tanto na sua intimidade, tanto lá dentro da sua casa, como aquilo em que as pessoas efetivamente veem em você. É necessário que você viva, enfim, aquilo que você ministra, correto? E no terceiro ponto dessa lição, nós vamos ver Paulo apela aos líderes. Esses líderes vocacionados e convocados, que Paulo se vale deles para dinamizar o evangelismo na sua época e no local onde ele estava. Ele agora faz um apelo para eles sobre, primeira coisa,
Nós sabemos que a cidade que nos espera não é daqui. Nós devemos servir a Deus com os nossos pensamentos nas alturas. Até porque nós somos orientados na palavra do Senhor a juntar tesouro no céu e não na terra, correto? O apóstolo, conforme nós vemos na leitura bíblica em classe, advertiu acerca de pessoas, lobos devoradores que entrariam no meio do rebanho. Ele dizia até que ao seu tempo já existia alguns. Essa ideia de lobos devoradores diz respeito àqueles gananciosos, aqueles que estão querendo fazer do evangelho negócio, para ganhar dinheiro, ganância, né? Para ficar rico, etc, etc. Mas, na verdade, nós devemos despreender, se quisermos o ministério autêntico, se quisermos fazermos a obra do Senhor, conforme a sua palavra, sob a sua orientação, conforme a vontade de Deus, nós devemos nos despreender dessas coisas materiais, despreender das ganâncias e lembrarmos que nu nós viemos a esse mundo e nu nós vamos sair, nós não vamos levar nada disso. Olha só, o apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. O obreiro que for fazer a obra e estiver pegado no ouro e na prata, ele não será eficaz. Ele pode até ajuntar muitas pessoas após si, mas eu pergunto, o que ele ministra, o que ele ensina, o que ele está transmitindo para esse povo? O versículo 24 mostra que Paulo tinha o coração livre da avareza e da ganância. A avareza é amor ao dinheiro, ganância, querer possuir cada vez mais. Quem faz isso está investindo aqui na terra. Quem faz isso, o seu investimento é na terra. E aqui a orientação é para nós investirmos no banco celestial. Então ele apela para os seus liderados, que ele não se deixem levar por essas coisas. Porque muitos, por amor ao dinheiro, seriam atravessados por muitas dores. O amor ao dinheiro leva a isso aí. Diz a palavra, não podemos servir a Deus e a Mamon. Nós temos que servir ao Senhor. Da mesma forma, na mesma orientação, ele fala de uma coisa importante para todo obreiro. O que acontece? Tem muita gente que pensa que a forma dele dedicar a obra, o fato dele dedicar a sua vida à obra de Deus, ele não precisa de cuidados próprios. Notem bem que nós contrariamos a teologia, o ensino gnóstico, uma vez que esse diz que o corpo para nada se aproveita. Como que o corpo para nada se aproveita se nós dependemos do corpo? Nós precisamos do corpo, é no meu corpo que a minha alma se expressa, correto? Ora, se eu não tenho esse corpo, eu sou apenas um espírito. Se eu sou um espírito, eu não estou mais aqui. Eu não estaria mais aqui falando com você. Então veja bem, sobre esta ótica, o seu corpo é templo do Espírito Santo, você precisa cuidar do seu corpo. Notem bem que é um assunto em que ele se dirige a obreiros, ele se dirige a líderes, ele se dirige àqueles que fazem a obra. Porque muitas pessoas nesse ofício, ele acha que ele é um super-homem, uma super-mulher, por exemplo, se for uma mulher que estiver fazendo. E que, sendo um super-homem, ele não depende de cuidar, é como se ele fosse diferente dos demais, como se ele não adoecesse,
como se ele não estivesse sujeito a uma depressão, como se ele não dependesse de nenhum cuidado. É necessário que eu esteja bem, porque se eu não estiver bem, não tem como eu ser produtivo. Eu não vou desempenhar bem essa tarefa se eu não estiver bem. Portanto, aqui está a verdade. Temos que cuidar da nossa saúde. Você tem que cuidar de você, porque é importante que Deus quer isso. Deus se agrada desse negócio, correto? Assim aconselhou, olhai por vós mesmo. Assim aconselhou os obreiros que olhassem por si mesmo. Às vezes, a caminhada ministerial, tendemos a passar a ideia de sermos aquilo que não somos. A realidade é outra, correto? As experiências nos ensinam que não somos intocáveis. As experiências nos ensinam que nós dependemos de cuidado. Então, isso aí ele orientava os seus obreiros. Notem bem que primeiro ele orienta na questão de não se deixar levar pelos bens materiais, que pode fazer com que o coração da pessoa esteja nesse mundo. Veja só que tristeza. Veja só que tristeza. A Bíblia diz que se nós esperássemos em Cristo somente nesse século, esperássemos no Evangelho somente nesse século, que adiantaria isso aí? Imagine se Jesus não tivesse ressuscitado. A ideia, a mensagem da ressurreição é exatamente que algo melhor nos espera na eternidade. E Paulo fala, se ele não ressuscitou, então somos os mais miseráveis que existem. Então olha só, se eu me apego, se a minha fé visa a conquistas somente no presente século, essa fé, ela é defeituosa, sem dúvida alguma. A minha visão está viciada. E é exatamente por isso que ele orienta os seus liderados nesse sentido, assim como também os orienta no seguinte ponto, de que eles devem estar bem para continuar ministrando a obra do Senhor. Depois, outro ponto que ele aborda é a questão dos lobos. Os lobos cruéis são aqueles que vão entrar, que não perdoarão o rebanho, né? Metáfora dos lobos cruéis se refere a falsos mestres que incutiam doutrina estranha na mente dos incautos. É interessante que as Escrituras dizem que muitos terão comichão no ouvido e por isso amontoarão para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências. Isso quer dizer que as pessoas querem ouvir alguma coisa que lhes agradem, alguma coisa que venha ao encontro daquilo que elas acham que devem ser. É interessante ressaltar que essas doutrinas, elas não procedem de Deus e elas entram em choque com a verdade. Devemos lembrar que a palavra de Deus é um padrão. Se tomarmos a palavra de Deus como um padrão, eu vou verificar o seguinte: não é a palavra de Deus que tem que se adequar a mim. Não é a palavra de Deus que tem que se adequar a mim. É eu que tenho que se adequar à palavra de Deus. Hoje, nós vemos muitas versões bíblicas. Muitas versões. Então as pessoas estão pegando a palavra de Deus e estão adulterando a palavra de Deus. Adulterando a palavra original para traduzir essa palavra de acordo com ideologias, de acordo com pensamentos,
filosofias humanas. Correto? Não é por aí. A palavra de Deus é um padrão. As Escrituras afirmam que no fim de todas as coisas haverá um julgamento. E as Escrituras dizem: abriu-se os livros. Os livros. Nesses livros tinha algo escrito. E abriu-se o livro. E aquele que estava inscrito no livro recebeu a vida eterna. Notem bem que só tem um livro. Aquele que está inscrito no livro. Estar inscrito no livro significa alguém que vive a palavra. Alguém que não altera, não tira e nem aumenta o que está escrito. E o lobo cruel é exatamente aquele que adultera a palavra. É aquele que procura, de alguma forma, desenvolver um texto, uma palavra que vai ser agradável aos seus ouvidos. Entretanto, isso é uma boa dose de veneno para te matar, para te destruir. E Paulo nos advertiu sobre isso. O apóstolo dos gentios nos adverte sobre essa realidade, entendeu? Algo que, sem dúvida alguma, acontece em nossos dias. Olha, nesse sentido, o apóstolo convoca os obreiros a ter o compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho, ensinando-a e protegendo-a. Portanto, estejamos atentos contra os predadores que atacam o rebanho do Senhor. Atacam como? Com falsos ensinamentos. Com ensinamentos que não levam a lugar nenhum. São caminhos que desviam do alvo, correto? São caminhos que levam a pessoa para outro endereço e não para o alvo que Deus estabeleceu para nós. Notem bem que a ideia de alguém querer ouvir uma palavra segundo as suas próprias concupiscências, ouvir uma palavra segundo a sua própria vontade, que se adeque ao que ela pensa, aquilo que ela acha que é real, aquilo que ela acha que deve ser. Mas não é por aí, correto? Na conclusão desse texto, nós vamos ver que a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para novas gerações de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes para nortear o ministério dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Que você possa meditar nessa palavra, que ela possa realmente produzir efeitos em sua vida. Eu quero agradecer a sua companhia, foi muito bom estarmos juntos até agora e mais uma vez te lembrar que logo mais estaremos aqui a partir das 19h30 para um grande culto de adoração a Deus. Às 19 horas hoje, especialmente. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus Cristo. Não continue conosco, continue nesse canal. A partir das 19 horas estaremos aqui. Eu quero me encontrar com você. Que Deus vos abençoe.